Bom dia, voltamos então à nossa aula assíncrona. E na aula de hoje a gente vai continuar de onde a gente tinha parado, né? A gente tinha falado sobre PIGU e o debate dos custos privados, benefícios privados, custos sociais e benefícios sociais, e o debate que o PIGU fez com o Coase sobre externalidades. A gente tinha parado na aula anterior aí, e aí a gente volta falando de outra área em que o PIGU se destacou bastante, que é nessa área de análise de diferenciação de preços. Né? O que foi que o PIGU fez em termos de diferenciação de preços? Ele percebeu que na sociedade havia formas que as empresas utilizavam para estipular estrutura de preços diferentes. Né? Então, ele pensou que há tipos diferentes de diferenciação de preços, e aí ele foi investigar e estabeleceu basicamente 3 tipos. O primeiro tipo, que é chamado de discriminação de preço de primeiro grau. O que seria discriminação de preço de primeiro grau? É a ideia de que o consumidor tem um excedente e a empresa que vai estipular preços vai tentar se utilizar desse excedente. Por exemplo, digamos que aqui a gente tem esse preço de mercado, olhando para essa curva de demanda rosa, a gente nota que a esse preço de mercado, os consumidores vão consumir essa quantidade aqui, eu vou chamar de Q', e aí a empresa pensa, poxa, mas se eu produzir Q' e o preço cobrado for P', então o consumidor tem toda essa área verde aqui, achurada, que é a área de excedente. O que acontece se eu diminuir a produção e passar a produzir Q2' aqui? O que está acontecendo em Q2'? Em Q2', eu estou vendo que a demanda em Q2' vai ser uma demanda que eu vou vender tudo se o preço cobrado for P2'. O que acontece com esse preço P2'? Eu saí de P', fui para P2', e esse preço faz com que o excedente consumidor seja reduzido para essa área aqui, essa área laranja, bem pequenininha. Então, o que foi que aconteceu com toda essa área verde aqui, com exceção dessa área de interseção entre a verde e a laranja, foi o que aconteceu com toda essa área. Quando o preço subiu de P' para P2', o produtor se apropriou dessa área. Então, a ideia básica é o quê? Discriminação de preços de primeiro grau é quando a empresa pensa, como eu vou me apropriar dessa área de excedente do consumidor? Basta eu aumentar o preço. Mas eu vou aumentar o preço para todo mundo? E aí é que está a ideia da discriminação de preços de primeiro grau. Não, não vai, o preço não vai ser aumentado para todos. Cada consumidor, por ter um excedente diferente, a empresa vai olhar cada consumidor no olho e vai descobrir qual o preço excedente de cada consumidor. Então, você tem um bem que custa 80, alguns consumidores se disporiam a pagar 100, 120, 180, 200, 500. Então, a empresa vai descobrir isso e vai conseguir cobrar um preço diferente, até mesmo centavos de diferença de cada consumidor. Ou seja, não haverá 2 únicos consumidores pagando o mesmo preço. Por quê? A ideia é que cada consumidor é um indivíduo único, inigualável, e, portanto, a empresa vai conseguir descobrir o excedente do consumidor de cada um e vai conseguir captar o preço que cada um se disporia a pagar. Então, ela vai zerar o excedente consumidor de cada um deles, cobrando preços diferentes. Obviamente, essa noção de discriminação de preços de primeiro grau é uma noção muito extrema, né? Ou seja,
conseguir exaurir o excedente de cada um dos consumidores é uma noção tão extrema que, obviamente, os economistas começaram a pensar, poxa, será que faz sentido isso? Será que faz sentido pensar que é possível uma empresa ter acesso a uma quantidade tão grande de informações para conseguir exaurir o excedente de cada um dos consumidores? Então, muito provavelmente não, né? Talvez os governos consigam extrair o máximo de informações, porque o governo tem o poder de polícia. Né? Ele pode obrigar as pessoas, por lei, a revelar o excedente de cada uma delas, mas talvez nem as próprias pessoas saibam disso. Né? Então, em função disso, a discriminação de preço de primeiro grau é uma ideia acadêmica, uma ideia teórica, que na prática provavelmente nunca existiu. Né? O que então a gente tem? Como há uma crítica muito grande à possibilidade de discriminação de preço de primeiro grau, então Pigou escreveu uma segunda possibilidade de discriminação de preços, que é a chamada discriminação de preços de segundo grau. Como é a discriminação de preços de segundo grau? Basicamente, a gente pensa o seguinte: a empresa ela vai ter uma curva de custo médio, está aqui. E essa curva de custo médio, ela pode ter basicamente 3 etapas, digamos assim. A etapa onde o custo médio está caindo, a etapa onde o custo médio, aqui ó, o custo médio talvez durante algum tempo seja constante, e essa segunda etapa, à direita de Q estrela, onde o custo médio sobe. Digamos que a empresa está nessa faixa aqui, ó, à esquerda de Q estrela, que é a faixa onde o custo médio está caindo. Aqui em cima, eu desenhei uma curva de custo médio, onde o custo médio só cai. Certo? O custo médio aqui só cai. Então, o que acontece? Se a empresa ela estiver produzindo Q1 e, portanto, ela está cobrando o preço P1. O que acontece se ela cobrar um preço abaixo de P1? Ela quebra. Né? Por que ela quebra? Porque se eu pegar e multiplicar o custo médio vezes a quantidade, o que é que eu vou ter? Vou ter o custo, né? Custo total. Ou seja, o custo médio de unidade vezes a quantidade de unidades que está sendo produzido, então, dá o custo total. Vou botar isso aqui. Então, o custo total. E aí? E o que é a receita da empresa? A receita da empresa vai ser o preço que ela está cobrando por cada unidade vezes a quantidade de unidades. Então, basicamente, se a gente vê Q desse lado e Q desse lado, e o Q sempre está multiplicando, o que a gente tem? A gente tem aqui, se o Q é igual, isso significa que eu comparar custo médio com o preço vai me dar a lucratividade da empresa. Ou seja, se o preço for maior do que o custo médio, a empresa vai ter lucro. Se o preço for menor do que o custo médio, a empresa vai ter prejuízo. Então, é por isso que a empresa não pode cobrar um preço menor do que o custo médio. Se o custo médio estiver aqui em P1 e ela cobrar um preço abaixo de P1, significa que ela vai ter prejuízo, ela quebra. Né? Então, a ideia é que se ela estiver produzindo Q1, o preço mínimo que ela pode cobrar é P1. E aí o que acontece? Ela está nessa parte da curva de custo, onde a curva de custo médio ela é decrescente. Significa o quê? Se ela aumentar a produção de Q1 para Q2, o que é que vai acontecer? Se ela estiver produzindo Q2, ela pode continuar cobrando P1. E ela vai ter um lucro bem significativo. Mas ela pode cobrar um preço menor do que P1. Se ela estivesse produzindo Q1, ela não podia cobrar um preço menor do que P1, porque senão ela ia ter prejuízo e ia quebrar. Mas, ao produzir Q2, o que acontece? O custo dela caiu. Então, ela pode cobrar um preço mais baixo até no limite P2. Porque o que é P2? P2 é igual ao custo médio 2, que é o custo equivalente
essa produção de Q2. Então, significa o quê? A empresa pode diminuir o preço que cobra de P1 para P2, contanto que ela consiga aumentar a produção. Então, haverá um enorme incentivo dessa empresa em fazer com que os consumidores consumam uma quantidade maior. Por quê? Se o consumidor consome uma pequena quantidade e ela produz uma quantidade pequena, a sua estrutura de custos vai lá para cima e o preço que ela tem que cobrar é alto. Mas se o consumidor consome grandes quantidades desse produto, ela pode diminuir os custos e pode cobrar preços mais altos. Então, ela pode incentivar o consumidor a consumir maiores quantidades. Ela pode, por exemplo, cobrar preços menores por quantidades adicionais. Então, se ela pensa, eu quero produzir Q3, mas atualmente os consumidores só estão consumindo Q2. O que é que eu faço para incentivar os consumidores a consumir Q3? Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer para o consumidor o seguinte, se você consumir Q3, eu baixo o preço do meu produto para P3. Aí o consumidor pode pensar, ele entra numa lanchonete e aí diz, eu quero uma refeição normal. Aí o vendedor da lanchonete diz, se você consumir uma refeição super grande, eu vou lhe cobrar um preço menor, proporcionalmente à quantidade de carne do sanduíche, a quantidade de queijo do sanduíche, a quantidade de refrigerante que você quiser tomar. Então, o que acontece? A empresa está incentivando o consumidor a consumir porções maiores, quantidades maiores. Como é que ela incentiva isso? Diminuindo o preço. Então, quanto mais elevadas foram as quantidades consumidas, menor será o preço por unidade consumida. E isso é chamada discriminação de preço de segundo grau. Isso acontece muito com aquela quantidade de iogurte, né? Você pode comprar um potinho de iogurte e pagar um determinado preço, ou você pode comprar uma bandeja de iogurte com 8 potinhos, 10 potinhos, 12 potinhos, e aí cada potinho de iogurte vai custar muito menos. Então, quem compra maiores unidades paga preços menores por unidades. Também acontece muito com lanchonetes, né? Onde os maiores sanduíches saem por um preço proporcionalmente mais barato do que os menores sanduíches. Então, é o quê? Incentivando os consumidores a consumirem quantidades maiores. Também, refrigerante. Quanto maior for o copo de refrigerante, mais baixo é o preço por mililitros, né? A ideia é incentivar o consumidor a consumir quantidades cada vez maiores. Quando isso acontece, a gente tem discriminação de preços de segundo grau. Grande questão de discriminação de preços de segundo grau é o quê? Isso está incentivando a empresa a produzir mais. E aí ela cobra preços menores, porque ela vai ter um custo menor, né? E aí? E aí a gente tem o terceiro tipo de discriminação de preços, que a gente chama de discriminação de preços de terceiro grau, que é parecido com discriminação de preços de primeiro grau, mas o grande problema da discriminação de preços de primeiro grau é o quê? É impossível fazer esse tipo de discriminação porque eu não consigo ter acesso a uma quantidade tão grande de informações. Para conseguir fazer esse tipo de discriminação, eu tenho que ter acesso a toda a quantidade de informação que já foi criada desde a história, do início da história da humanidade até hoje. Ou seja, uma quantidade impossível de informação. Que é saber cada ser humano que existiu, quanto ele se disporia a pagar por um determinado bem. Isso é impossível. Como isso é impossível, a gente talvez possa tentar o second best, ou seja, a segunda melhor possibilidade existente, que é o quê? Eu não sou capaz de descobrir o que cada ser humano individual pode fazer, mas eu posso talvez dividir os seres humanos em grupos. Se eu dividir toda a humanidade em dois grupos, homens, mulheres, ou então adultos, crianças, ou então pessoas que falam o meu idioma, pessoas que não falam o meu idioma,
Quer dizer, a empresa vai tentar distribuir os consumidores em grupos diferentes, né? Um exemplo claro que acontece é quando a empresa não pode fazer isso aqui, ó, não pode fazer discriminação de segundo grau, por quê? Porque ela está impedida de aumentar a quantidade produzida. Pense, por exemplo, numa empresa aérea. Ela vai viajar de Fortaleza para Paris e o voo sai às 8 horas da noite. E aí, como é que a gente faz? Se o voo sai às 8 horas da noite e aquele avião tem 200, tem vaga para 200 pessoas, né? São 200 assentos, o que é que acontece? Como o voo, o serviço que a empresa está vendendo é o quê? Sair de Fortaleza e ir para Paris, todo mundo vai pensar, hein? A gente vai sair da mesma hora, vai chegar na mesma hora, então todo mundo vai pagar o mesmo preço, né? Só que a empresa pensa o seguinte: há pessoas que são mais ricas, que vão conseguir comprar esse bilhete e, quando chegar em Paris, vão ficar em hotéis muito caros, vão comprar coisas muito caras, o melhor champanhe, o melhor queijo, vão jantar em restaurantes muito sofisticados, muito chiques. Então, são pessoas que têm uma capacidade de pagar mais caro por essa viagem de Fortaleza para Paris. Enquanto outras pessoas vão fazer sua primeira viagem internacional, vão sair de Fortaleza, ir para Paris, conseguir encontrar algumas pessoas para ficar hospedado na casa de amigos, que não tem dinheiro para pagar hotel, vai comprar comida no supermercado e fazer todas as refeições em casa, porque não tem dinheiro para comer em restaurante. Então, a pessoa vai com a quantidade contada de dinheiro, quantidade de euros muito limitada para gastar em Paris, e essa pessoa não tem como pagar mais caro por essa passagem. Então, a empresa aérea, sabendo disso, vai pensar o seguinte: eu sei que entre esses dois extremos, a pessoa super rica, que vai gastar uma fortuna em Paris, e a pessoa que tem cada centavo contadinho, talvez haja vários grupos intermediários entre esses, né? O que é que eu faço? O que eu faço aqui, eu vou tentar diferenciar pelo menos esses dois grupos. Como é que eu diferencio isso? Talvez eu possa criar, descobrir o quê? Dois grupos com elasticidades diferentes. O que é basicamente isso? Pense no seguinte: eu tenho aqui essa curva de custo para eu sair de Fortaleza e pôr um avião para ir para Paris às 8 horas da noite. O que é que eu tenho? Eu tenho um grupo de pessoas que tem uma elasticidade assim. Essa pessoa, o que acontece? Cada centavo a mais vai fazer com que ela diminua a quantidade, ou seja, essa curva de demanda é uma curva de demanda bastante elástica. Cada centavo a mais que for cobrado pela passagem vai fazer com que a pessoa diminua a sua quantidade consumida, certo? Essa pessoa vai, no máximo, pagar esse preço aqui, P estrela, por essa viagem. Já eu tenho outro consumidor que ele tem uma elasticidade onde ele tem uma curva bem mais inelástica. A empresa pode cobrar bastante, mesmo assim, esse consumidor ele vai se dispor a pagar. Então, vou ter essa diferença entre P estrela e P barra, né? A ideia básica é o quê? É que eu tenho um tipo de consumidor onde eu posso cobrar mais caro dele e outro consumidor que eu posso cobrar no máximo essa quantidade aqui, porque ele não paga mais do que isso. Ele não tem condições financeiras de pagar mais do que isso. Então, se os dois vão sair no mesmo avião em determinada hora da cidade, chegar no mesmo avião em outra hora da cidade, e aí? Como é que a gente faz? Como convencer esse consumidor que tem condições de pagar mais caro a pagar esse preço P estrela, se ele pode pagar esse preço P linha, se ele pode pagar P estrela? Como convencê-lo a pagar P linha? E o avião sai na mesma hora e chega na mesma hora.
dessas duas cidades, então eu tenho que inventar alguma coisa para fazê-lo, a convencê-lo a pagar mais caro. O que eu faço? Ele tem uma curva de demanda com essa declividade. Olha como a declividade é bem diferente dessa outra. Eu posso pensar o seguinte, vou até exagerar na declividade, né? E aí, para esse consumidor que tem uma curva de demanda com essa declividade, o que é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Ele vai ter essa quantidade de vagas dentro do avião e o outro consumidor vai ter essa quantidade de vagas aqui dentro do avião, né? Vou botar dessa cor aqui para ficar mais claro, né? Então, eu vou reservar essa quantidade de vagas que eu vou chamar de Q estrela para esse consumidor que não se dispõe a pagar nenhum centavo a mais. E eu vou reservar essa quantidade de vagas que eu vou dizer, chamar de Q linha, para esse consumidor que se dispõe a pagar mais. Aí, como é que eu consigo convencer esse consumidor a pagar esse preço P linha? Está pagando bem mais do que o outro que paga só 3 estrelas. Olha a diferença no preço. Como é que eu vou convencer a dois consumidores que entram no mesmo avião, na mesma hora, e saem na mesma hora, a um pagar um preço muito mais alto do que o outro? Acho que eu posso convencer da seguinte forma. Eu posso tentar por poltronas maiores para esse consumidor aqui, né? Eu posso, durante o voo, servir comidas e bebidas, sirvo champanhe, sirvo caviar, sirvo foie gras, todo tipo de culinária francesa muito sofisticada para esse aqui, e eu não sirvo praticamente nada para esse aqui. No máximo, água, café e um lanche de comida de avião que é horrível. Então, o que acontece? Na verdade, eu convenço esse indivíduo a pagar mais caro, tentando vender algumas amenidades para ele durante um voo de 12 horas. Ele vai ter que ficar preso 12 horas dentro de uma lata de metal, confinado. Então, eu vou tentar vender a maior quantidade possível de amenidades para ele, né? E aí eu vou reservar uma área dentro do avião, equivalente a essa quantidade aqui, quantidade de assentos que linha, que eu vou chamar de primeira classe. E aí, com isso, esse consumidor se dispõe a pagar mais caro para estar na primeira classe, ele paga mais caro, embora ele vá sair de uma cidade em um determinado horário e chegar em outra cidade no mesmo horário que esse aqui. Esse aqui vai ficar exprimido na classe econômica, que vai ter essa quantidade de assentos, porque ele não se dispõe a pagar um centavo sequer a mais por esses assentos. Então, tem essa diferença, né, entre a classe econômica e a primeira classe, que é uma tentativa de convencer as pessoas que há alguma diferença entre sair de Fortaleza às 8 da noite, chegar a Paris no dia seguinte às 8 da manhã. Vou tentar convencê-los de que há uma diferença. E, para convencer, o que é que eu faço? Eu faço essa discriminação de preços, estabelecendo quantidades e preços diferentes para consumidores que têm o quê? Têm elasticidades diferentes. Assim, eu não preciso sair buscando atrás de saber cada consumidor quanto é que ele se dispõe a pagar. Eu simplesmente elaboro preços diferentes que os próprios consumidores se autodenunciam, né? O que é a discriminação de preço do terceiro grau? Cada grupo de consumidor, eles escolhem consumir aquele produto comprando passagens diferentes, né? Alguns são turistas, podem comprar uma passagem com desconto mais barato, os outros são executivos, precisam estar naquela cidade de qualquer jeito, naquele horário, no dia seguinte, então
eles não se dispõem a esperar um voo depois para chegar na cidade. Eles precisam pegar aquele voo de qualquer jeito, até porque não são eles que estão pagando a passagem, é a empresa, né? Então, quem tem essa pressa muito grande tem uma curva de demanda mais inelástica. Quem não tem pressa e talvez possa ir no voo seguinte a um preço mais barato, se dispõe a ter uma curva de demanda mais elástica, portanto, se dispõe a pegar assentos com descontos a preços menores. Então, essa é uma grande contribuição do PIGU, uma contribuição de estudar os tipos de diferenciação de preços. E, por último, existe um conceito chamado efeito PIGU, graças também ao PIGU, que é o fato de que, quando a inflação cai, as pessoas se sentem mais ricas. Por quê? Porque o poder de compra delas aumenta, né? Então, quando a inflação cai ou a gente tem uma deflação, as pessoas que mantiveram dinheiro no bolso se sentem mais ricas. Por quê? Porque conseguem comprar mais bens e serviços. Isso é chamado de efeito Pigou na literatura. Também graças ao grande Arthur Pigou. Coase a gente já falou na aula passada, né, de Ronald Coase, como ele se deparou com as externalidades e questionou a solução de Pigou para externalidades. E agora a gente vai entrar em uma área de um debate científico muito interessante, muito sofisticado, sobre os modelos de estruturas econômicas. A gente tem esse autor chamado Ludwig von Mises, que nasceu na Áustria e durante algum tempo ele deu aula em um seminário na Universidade de Viena. Como ele nasceu na Áustria no final do século XIX e começo do século XX, ele já era um senhor quando houve a ascensão do nazismo na Europa, na década de 30, e como ele era de origem judaica, ele teve que fugir da Áustria, foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele escreveu bastante a respeito desse grande trauma que era a construção da economia planificada. Seja essa construção que já tinha ocorrido na Rússia, quando ele ainda morava na Áustria, né, através do novo país que se sucedeu ao Império Russo, que foi a União Soviética, depois de 1917, e quando ele foi para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, ele continuou a escrever sobre uma economia planificada, que era aquilo que tinha se tornado a economia da Alemanha e depois a própria economia da Áustria. Ela se tornou uma economia planificada. Então, há diferentes tipos de socialismo, né? Existe o socialismo que foi implantado na Rússia, que é o chamado socialismo de origem marxista, e existem outros socialismos, que foi a economia socialista implantada na Alemanha e na Áustria, de onde Mises fugiu, que era uma outra forma de economia socialista. Não sei nem se a gente poderia dizer que era uma outra forma. A inspiração era outra, não era uma inspiração marxista, mas a forma de organizar a economia era quase igual à forma marxista. E ao estudar durante décadas essa forma de economia, que é a chamada economia planificada, Mises chegou a uma conclusão. Aqui tem um sinal, né? Cálculo. Qual foi a conclusão a qual Mises chegou? Que o cálculo econômico, como ocorre em uma economia de mercado, ele é impossível em uma economia planificada. Ou seja, Mises fez uma
grande crítica, tanto da economia nazista quanto da economia soviética, mostrando que ambas eram economias planificadas e que a forma de calcular em uma economia planificada era impossível de se chegar a um resultado como se chegava em economia de mercado. Então, primeiro a gente precisa tentar descobrir o que é uma economia de mercado. Eu acho que a gente pode qualificar uma economia de mercado como sendo baseada em duas características essenciais. Primeiro, em uma economia de mercado, todas as trocas são trocas voluntárias, ou seja, ninguém pode forçar outra pessoa a fazer trocas. As pessoas só se engajam em processos de trocas de forma voluntária. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto da descentralização, ou seja, esse aspecto aqui é um aspecto que vai frontalmente à ideia da planificação. O que é a planificação? Planificação de uma economia é uma economia que é estudada, que ela é concebida, que ela é estruturada através de um plano, através de um projeto. A economia de mercado não tem projeto nenhum. A economia de mercado é algo extremamente espontâneo. Cada pessoa escolhe fazer aquilo que desejar, aquilo que quiser. E em uma economia de mercado, cada pessoa pensa de forma diferente a respeito de como ela deseja trabalhar, de como ela deseja poupar, de como ela deseja consumir. Cada pessoa pensa diferente, ou seja, cada cabeça uma sentença. Cada um vai tomar decisões de forma completamente independente, sem nenhum tipo de obrigação, sem nenhum tipo de ordem que vem de alguma outra pessoa. Então, a ideia básica de economia de mercado é tomada de decisão descentralizada. E aí, como é que uma economia de mercado, portanto, se desenvolve? Mises dizia o seguinte: a economia de mercado se desenvolve da mesma forma como tudo que ocorre na natureza se desenvolve, que é via tentativa e erro. Caso vocês tenham estudado biologia, como os animais evoluem, como os animais interagem com o ambiente, caso vocês tenham estudado a história da humanidade, a forma como os seres humanos, ao longo da história, tentaram fazer coisas diferentes, essa é uma história que é recorrente, a ideia da tentativa e erro, ou seja, os seres humanos não têm uma receita de bolo para fazer tudo. Como é que os seres humanos descobrem alguma coisa? Tentam. E quando tentam, cometem inúmeros erros até finalmente acertar. No ramo da economia, existem os chamados empreendedores, que são as pessoas que têm uma ideia, desenvolvem essa ideia, criam uma inovação e tentam vender aquilo para as outras pessoas. Então, quem são empreendedores? São as pessoas que se arriscam. E ao se arriscar, elas podem basicamente fazer duas coisas: ou ter sucesso ou fracassar. E aí, essa estrutura de tentativa e erro faz com que, quando as pessoas têm sucesso, elas recebem uma recompensa, que são os lucros e a acumulação de riquezas. E quando as pessoas vão à falência, elas são punidas. São punidas por quê? Através do prejuízo e, obviamente, da falência, né? Elas foram fabricar uma coisa que ninguém quis consumir. O que acontece? Tudo aquilo que elas investiram foi perdido, elas vão à falência. No momento posterior, um outro empreendedor resolve fabricar a mesma coisa. Só que em algum outro momento as pessoas querem consumir aquilo, e aí um outro empreendedor tem lucros e fica rico. O mundo é injusto, né? O mesmo bem ou produto ou serviço fabricado em locais diferentes ou em tempos diferentes podem levar alguns empreendedores à falência e podem levar outros empreendedores à riqueza.
E, obviamente, se forem bens ou serviços diferentes, aí é que a divergência entre o prejuízo e a falência, o lucro e a riqueza é grande. Né? Então, a gente tem basicamente isso. Tentativa e erro é uma estrutura essencial para se pensar em uma economia de mercado. E outra coisa que é absolutamente essencial em uma economia de mercado é o chamado sistema de preços. Se essa estrutura ela é descentralizada, como é que o sistema de preços atua? O sistema de preços atua dessa forma. Existe uma oferta, existe uma demanda, essa oferta e essa demanda vão se encontrar em algum momento. Quando essa oferta e essa demanda se encontram, o que é que eu tenho? Eu vou ter um preço de equilíbrio, X, e eu vou ter uma quantidade de equilíbrio. Esse preço e essa quantidade de equilíbrio, elas estão o tempo todo se modificando. Por quê? Às vezes a demanda está aqui, às vezes a demanda está aqui, às vezes a demanda está aqui. A demanda está o tempo todo mudando de canto. Né? Toda vez que a demanda muda de um lugar para o outro, o preço vai mudar de um lugar para outro. E a quantidade também vai mudar para outro. E não só a demanda, né? A oferta também. O que é que a oferta está fazendo? A oferta estava aqui, agora está aqui. E aí, o que acontece quando a oferta muda? A oferta muda. Em sua interação com a demanda, a quantidade também muda. E o preço também muda. Né? Então, e o que é isso aqui? Isso aqui é o custo marginal. Então, quando eu produzo determinada quantidade de X, o custo marginal vai dizer o quê? Quanto isso custa. Imagine que eu tenho uma empresa que se depare com esse custo marginal. A empresa começa a produzir, tem esse custo marginal. Custo marginal associado a essa quantidade que ela produz. Mas aí, de repente, a demanda vem para cá. Ó. O que acontece? O custo dela é esse, mas a demanda vindo para cá significa o quê? Que o preço de mercado é esse aqui. Ela está tendo um custo muito acima do preço de mercado e para ela se tornar viável, ela precisa produzir essa quantidade QX, só que o preço de mercado é P estrela, o que faz com que a quantidade ótima seja Q estrela. O que acontece com essa empresa que tem esse custo aqui? Ela vai quebrar, vai à falência. Por quê? Porque o custo dela é alto demais e ela não consegue, com esse custo, cobrir a receita que ela tem ao vender a esse preço. Então, ela vai à falência. Mas aí, de repente, depois que ela vai à falência, a demanda vem para cá. O que acontece com a demanda vindo para cá? Demanda vindo para cá significa o quê? Com a mesma estrutura de custo, uma outra empresa, agora o preço veio para cá, porque a demanda se modificou, a quantidade de equilíbrio passa a ser essa e o preço passa a ser esse. Agora o preço é maior do que o custo. Significa o quê? Uma outra empresa com a mesma condição de custo, agora ela pode vender a esse preço e ter lucro. Por quê? Porque agora o preço está acima da quantidade. Ou seja, isso significa o quê? Essa dinâmica de demanda e oferta que podem fazer com que uma empresa quebre ou que uma empresa consiga sobreviver e ter lucro. Né? A ideia básica é o quê? O que determina o preço? Nenhum poder centralizado vai determinar esse preço. Esse preço vai ser determinado pela interação entre oferta e demanda. Né? Ou seja, esse preço vai estar mudando o tempo todo. Em determinados momentos, as empresas estão tendo lucro, em outros momentos, as empresas estão tendo prejuízo. O que significa o quê? O que significa que esse sistema é extremamente dinâmico. Não há como predeterminar quais empresas vão sobreviver e quais empresas vão quebrar. Por quê? Porque o sistema é extremamente dinâmico. Então, se a empresa tem essa estrutura de custos, tem essa estrutura
preços, a gente não pode determinar a priori se ela vai ter sucesso ou se ela vai quebrar. Por quê? Porque como o sistema é extremamente dinâmico, ele está se modificando o tempo todo, o dia todo, a qualquer momento. Né? Então, não há como prever qual empresa vai sobreviver, qual empresa vai quebrar. Por isso que os empreendedores se jogam em novos empreendimentos o tempo todo. Eles sempre podem ter prejuízo ou sempre podem ter lucro. Qualquer empresa pode, a qualquer momento, quebrar, ou qualquer empresa pode, a qualquer momento, ter receitas muito acima de seus custos e, portanto, ter lucro e prosperar. Então, o sistema de preços é um sistema essencial. E o que é que esse sistema de preços faz? Ele sinaliza para todos na sociedade a existência de quê? De recursos escassos. Ou seja, os recursos eles são escassos e o tempo todo eles estão sinalizando isso. Uma escassez de recursos. Como os preços o tempo todo estão subindo e caindo em função de variações em oferta e demanda, significa o quê? Significa que os preços relativos da sociedade, que são preços relativos? O preço relativo é o seguinte: qual é o preço de um computador com relação ao preço do celular? Qual é o preço do automóvel com relação ao preço de uma moto? Qual é o preço de um relógio com relação ao preço de uma camisa? Ou seja, isso é que são preços relativos. São os preços dos diferentes bens da sociedade. Como oferta e demanda estão mudando o tempo todo, os preços relativos também estão mudando o tempo todo. Então, como eles estão mudando o tempo todo, eu posso pensar, em determinado momento, eu vou utilizar esses íons de lítio para fazer bateria de celular. Aí, a relação de preços de celulares com automóveis muda, aí as empresas pensam, não, agora eu vou fazer bateria para carros elétricos. Não, agora eu vou fazer baterias para notebooks. Não, agora eu vou fazer baterias para tablets. Ou seja, a alocação de recursos está mudando o tempo todo. Por quê? Porque os recursos são escassos e os preços estão sinalizando o que vale a pena utilizar esse recurso. Vale a pena utilizar esse recurso aonde? Produção do bem X, Y, Z, W. Depende. Por quê? Porque os preços relativos estão mudando o tempo todo. Então, não há certeza nunca. Sempre a sociedade está se modificando. Quais são os bens e serviços que vão ser fabricados? A gente não sabe. Cada momento diferente, a sociedade está modificando também os seus gostos. E com isso, os preços relativos vão mudar. E aí, em função disso, em função de todas essas características, o que o von Mises disse? Ele disse o seguinte: tanto a economia da União Soviética, antigo Império Russo, quanto a economia da Alemanha nazista, são organizadas de que forma? São organizadas sob as ordens de um planejador central. Quem é o planejador central dessa economia? É o ditador, né? O ditador que manda nesse país é o planejador central, ele é que diz, olha, eu quero que o exército tenha 100 mil tanques, eu quero que a aeronáutica tenha 500 aviões, eu quero que a marinha tenha 50 submarinos. Então, assim, o que é que está acontecendo? O planejador central está estabelecendo a alocação de recursos. Como é que ele faz? Ele determina os preços da economia. E aí, quando ele determina os preços da economia, o que acontece com a economia de mercado? A economia de mercado é baseada em preços variando o tempo todo, em demanda e oferta variando o tempo todo. Então, o sistema de preços de uma economia de mercado, ele simplesmente deixa de existir quando há um planejador central dizendo quais vão ser todos os preços da economia. No caso de uma economia socialista, qual é a base de uma economia socialista?
A base de economia socialista é a ideia de que o Estado vai ser o detentor de todos os meios de produção. O que é que significa o Estado sendo detentor de todos os meios de produção? Significa um único produtor. Ou seja, nós temos toda a população do país consumindo, mas só há uma única empresa produzindo. Essa empresa pode ter fábricas em várias cidades, ou pode ter só uma fábrica, não importa. O que importa é que só ela que está produzindo, então ela que determina o preço. Ela não vai determinar o preço de acordo com o cálculo dos administradores dos custos da empresa, não. Ela vai determinar o preço de acordo com o que o planejador central acha que é o ideal. Mesmo se fosse de acordo com os cálculos do administrador da empresa, ainda assim seria uma economia planificada. Por quê? Porque, como é um produtor só, não haveria uma outra empresa concorrendo com ela para sinalizar mudanças aqui na curva de oferta. Né? Então, é como se a gente abandonasse completamente a curva de oferta, ou se a curva de oferta se tornasse irrelevante. E aí o planejador central faz o quê? Ele diz, ó, eu quero aqui que essa seja a quantidade produzida, pá. Ou então ele diz, ó, eu quero que esse seja o preço cobrado. Ou ele manda as coisas via quantidade, ou ele ordena a produção via preço. Ele faz uma das duas coisas. Ou ele ordena a produção via quantidade. Se ele ordenar a produção via quantidade, o que, que a fábrica faz? A fábrica vai reagir a isso de que forma? Vai reagir a isso de que forma? É o seguinte, de acordo com minha estrutura de custo, eu vou produzir essa quantidade aqui. Vou chamar essa quantidade aqui de quê? 2 linhas. Isso por quê? Porque o planejador central disse o seguinte, eu vou obrigar o preço a ser P2 linhas. E aí, olhando para a estrutura de custo, a fábrica reagiu a essa ordem produzindo Q2 linhas. Mas pode ser que a ordem venha não pelo preço, e sim pela quantidade. O planejador central diz o seguinte, eu tenho tantos milhões de habitantes, eu tenho 150 milhões de habitantes, então eu quero que sejam produzidos por ano 300 milhões de pares de sapatos. Muito bem, essa é a quantidade. Pá, de acordo com essa quantidade, o que, que o produtor vai fazer? Ele vai olhar a curva de custo dele e vai dizer, então esse vai ser o preço que eu vou cobrar. Geralmente, o planejador central costuma fixar o preço. E aí a empresa reage produzindo a quantidade. Mas pode ser que o planejador central também escolha determinada quantidade. E aí o preço que a empresa vai produzir acaba sendo também determinado pelo planejador central como uma forma de reação à curva de custo da empresa. Né? Curva de oferta, que é a curva de custo marginal. Mas o que é interessante é o quê? Que há uma diferença essencial entre uma economia de mercado e uma economia planificada, que é o fato de que, em uma economia planificada, o sistema de preços é destruído. E quando ele é destruído, qual a importância do sistema de preços? É essencial por causa disso, da sinalização. O sistema de preços sinaliza a escassez de recursos. Se o sistema de preço ele é destruído, essa sinalização deixa de existir, o que acontece com os recursos? Eles podem passar a ser utilizados de uma forma que não seja eficiente. O que é passar a ser utilizado de uma forma que não é eficiente? Quando na Alemanha nazista o poder central diz precisamos usar todos os recursos para produzir tanques, aviões, submarinos, significa o quê? Pessoas são deslocadas da produção de alimentos, da produção de roupas, da produção de sapatos, da produção de uma série de coisas para produzir tanques, aviões e submarinos, barcos.
Então, esse deslocamento de recursos da sociedade de uma área para outra vai ter consequência, né? Quais foram as consequências? Tanto na Alemanha nazista quanto na União Soviética socialista, o que foi que aconteceu? Houve grandes problemas de fornecimento de alimento. Na Alemanha nazista, como a Alemanha perdeu a guerra com 12 anos de ditadura nazista, o colapso foi rápido. Na União Soviética, o problema da fome foi muito mais sério. Por quê? Porque o colapso do sistema demorou muitos anos, né? A União Soviética se estabeleceu em 1917 e o colapso da União Soviética só veio ocorrer em 1991. Então, durante esse período, houve épocas de fome avassaladora. Por quê? Porque teve um momento que o planejador central ele fez o quê? Ele preferia construir foguetes para pôr o ser humano em órbita, ao invés de alocar recursos para produzir alimentos, produzir roupas, produzir sapatos. Então, nos invernos rigorosíssimos da Rússia, muita gente morria de frio, muita gente morria de fome. Por quê? Porque havia uma incapacidade do sistema econômico, via consumidores, sinalizar para o governo central o quê? Precisamos é de alimentos e de roupas. Precisamos é de calefação durante o inverno. A gente não precisa pôr o ser humano em órbita, não. A gente não precisa construir satélites, não. A gente precisa de alimentação, de roupas e de aquecimento. Ou seja, com o sistema de preços destruído, o que acontece? Pessoas morreram de fome, pessoas eram deslocadas de um local para outro do país contra a sua vontade, pessoas viveram em campos de concentração, os chamados gulags. Por quê? Porque havia uma restrição dessa sinalização. Os consumidores queriam uma coisa, mas o sistema de preços foi destruído, impedindo os consumidores de sinalizar para o produtor ou os produtores, na verdade era só um produtor, o Estado, né? O que eles realmente queriam. É por isso que Fomises diz, olha, é por isso que o cálculo econômico em uma economia planificada é impossível. É por isso que uma economia socialista, ela não é capaz de alocar recursos de forma eficiente. E aí, nessa frase, lapidar do Fomises, né? Onde não há mercado livre, não há mecanismo de preços. Sem o mecanismo de preços, não há cálculo econômico. Ou seja, a ideia básica é que o que é o cálculo econômico? É um diálogo, é uma troca, né? O cálculo econômico é o quê? É os consumidores dizendo, nós queremos consumir isso, e os produtores ouvindo isso e respondendo a esse chamado, produzindo aquilo que os consumidores desejam. Então, o sistema de preços é esse telefone, né? É essa conversa, é esse livro, é essa forma de comunicação. Ou seja, o sistema de preços é um jornal, um rádio, uma televisão, um telefone, é uma forma que há de haver um diálogo em uma economia de mercado. É uma forma de comunicar o que consumidores precisam e desejam e a forma como os produtores ouvem e recebem esse comunicado dos consumidores e vão exatamente responder esse comunicado produzindo aquilo que os consumidores desejam. Quando os preços sobem ou caem, quando a demanda aumenta ou diminui, os produtores vão responder a isso via aumento ou queda da produção. E os preços subindo ou caindo comunicam tudo isso. Em economia planificada, esse diálogo é interrompido, ou seja, os consumidores não podem falar nada. Como os consumidores não podem falar nada, então isso significa que os produtores não vão mais obedecer aquilo que os consumidores desejam, vão obedecer aquilo que o planejador central está mandando. E aí o planejador central não sabe o que as pessoas desejam.
Porque para saber, o planejador central precisaria de um sistema de comunicação que ele destruiu, que é o quê? Que é o sistema de preços, que foi destruído. Então, ao destruir o sistema de comunicação, não tem como o planejador central saber o que os consumidores estão precisando. Obviamente, como esse veredito do Fomises foi um veredito terrível para toda e qualquer forma de organização de uma economia sobre o socialismo, seja esse socialismo de inspiração marxista ou de outras inspirações, como o nazismo. Então, alguns economistas socialistas, como Langer, ele tentou pensar o quê? E se a gente tentasse construir uma teoria econômica do socialismo? Então, em 1937, ele escreveu esse artigo, né, que é um artigo onde ele tenta criar um modelo de uma economia socialista, e esse modelo é baseado em algumas coisas que não são exatamente de acordo com o que estava acontecendo nem na Alemanha nazista, nem na União Soviética socialista, que era o quê? Primeiro, ele admitia a propriedade privada de bens de consumo, coisa que estava começando a ser impossível na Alemanha nazista. Em alguns aspectos podia haver, mas na União Soviética não podia haver de forma alguma. E também a liberdade de escolha do consumidor. Para o modelo do Langer, isso é permitido, mas na realidade desses países autoritários isso não ocorria. Também outra liberdade que ele previa no seu modelo era a liberdade de escolha do emprego. Então, o mercado de trabalho se deparava com o quê? Com livre alocação. O mercado de bens e serviços também se deparava com livre alocação, tanto por parte de consumidores quanto por parte de produtores. Qual era o único mercado onde não poderia haver liberdade? Era o mercado de meios de produção, ou seja, um único produtor que era o Estado. Né? No modelo do Langer, o Estado seria o único produtor. E o Langer pensou, tendo liberdade no mercado de bens e serviços, tendo liberdade no mercado de trabalho, então, nesse modelo, os preços iam funcionar livremente. O que já é uma suposição bem difícil de se aceitar, porque se o mercado de bens e serviços é livre, então os preços atuam livremente. Se o mercado de trabalho é livre, há liberdade de escolha, então o mercado de trabalho também, os salários podem subir e cair livremente. Muito bem. Quando o Langer desenvolveu esse modelo, ele acabou recebendo muitas críticas. E essas críticas disseram: se você tem um único produtor, um único consumidor, o que é que você vai acabar se deparando? Em algum momento, você vai acabar tendo algo assim. Aqui é o preço, aqui é a quantidade. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que uma economia de mercado, se os custos são livres, eles seriam assim, e se a demanda também é livre, a gente teria algo assim. Então, a gente teria uma coisa que é típico de uma economia de mercado, né? Preços sendo determinados por interação entre oferta e demanda, tanto no mercado de serviços, quanto bens e serviços, quanto no mercado de trabalho. Qual é o grande problema? É que, se a propriedade dos meios de produção é do Estado, significa o quê? Significa que essa empresa ela vai ter poder de mercado. O que é poder de mercado? Ela vai chegar e vai dizer o seguinte: esse vai ser o preço que eu vou praticar. Pá. Esse vai ser o preço que eu vou praticar. Esse preço
Pode ser igual ou pode ser diferente do preço de mercado. Estou pondo aqui o preço de mercado laranja, estou pondo aqui o preço do produtor único de marrom, certo? Então, esse preço pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser diferente do preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio está aqui, P estrela. Quantidade de equilíbrio está aqui também, Q estrela. Só que aí o que acontece? O preço do monopólio, já que o que a gente tem em uma economia socialista é necessariamente monopólio, né? O Estado é monopolista. O preço do monopólio pode ser o quê? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser qualquer preço. Pode até ser igual ao preço de mercado, mas pode ser diferente também. O que acontece se o preço for diferente? A gente vai ter aqui, com essa estrutura de custo aqui, que é isso aqui, é a curva de oferta, que é a curva de custo marginal. Aqui é a curva de demanda, né? Aí, o que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser a quantidade ofertada quando o preço é estabelecido nesse patamar. Só que com o preço nesse patamar, o que acontece? Acontece isso aqui, né? Essa vai ser a quantidade demandada, que era a característica dos países que tinham economia planificada, né? Havia longas filas de pessoas que tinham dinheiro no bolso para comprar os produtos, mas o que a gente tinha aqui? A gente tinha aqui esse problema de excesso de demanda. Por que havia esse problema de excesso de demanda? Exatamente porque o preço não estava refletindo as características do mercado. Era um preço que era muito acima, muito abaixo do preço de equilíbrio, e por ser abaixo do preço de equilíbrio, então ele não refletia as características de oferta e de demanda do mercado. Então, a gente se deparava com uma frequência muito grande com esse problema de filas de pessoas querendo consumir, mas não tendo acesso aos bens e serviços, porque, embora tivesse dinheiro no bolso, não havia uma produção que fosse suficientemente alta para se igualar à demanda. Então, a característica típica das economias planificadas era essa, esse problema de excesso de demanda. A economia era incapaz de produzir bens e serviços para as pessoas que tinham dinheiro para consumir. E aí, um outro autor, que foi aluno de von Mises, no seu seminário, famoso Seminário de Viena, ele, Friedrich Hayek, ele desenvolveu toda a sua teoria baseado na ideia de uma ordem espontânea. O que o Hayek escreveu? Ele escreveu sobre o sistema de preços, dizendo o seguinte: como é que funciona um sistema de preços livres? Ele funciona baseado na existência de uma ordem espontânea. Então, essa ordem espontânea significa o quê? Que produtores e consumidores vão modificar suas preferências o tempo todo, alterando os preços e quantidade de equilíbrio o tempo todo. E quando eu tenho esse tipo de comportamento extremista, que é um preço fixo, essas variações entre aquilo que a economia de mercado oferta e aquilo que ocorre na prática em uma economia planificada só mostra o quê? A enorme divergência
que há entre um sistema de preços livres, onde oferta e demanda estão o tempo todo se modificando, e, portanto, os preços de equilíbrio e quantidade de equilíbrio precisam mudar o tempo todo, e a estrutura de mercado, né? Então, o grande problema de uma economia que não segue a estrutura de preços livres é exatamente esse, né? O grande problema é a incapacidade dessa economia de ouvir aquilo que os consumidores estão falando. O que é que os consumidores estão falando? Eu desejo consumir e me submeto a pagar esse preço, que é o preço de equilíbrio. E aí, se esse preço, que é o preço de equilíbrio, for produzido, eu vou consumir essa quantidade. E aí, em uma economia planificada, existe um preço pré-determinado, e esse preço pré-determinado não reflete os desejos de consumidores. Com isso, a gente tem essa enorme divergência, pelo fato de que os meios de produção estarem todos nas mãos do Estado. Então, o Hayek foi um vigoroso crítico desse modelo do Oscar Lange, dizendo: o sistema de preços livres é um grande mecanismo de troca de informações. Então, o Hayek escreveu um artigo clássico em 1945 chamado O Uso da Informação na Sociedade. E nesse artigo ele mostra exatamente isso. Em uma economia planificada, não existe um sistema, um mecanismo de troca de informações. Esse mecanismo existe em uma economia de mercado, que é o quê? É o sistema de preços. O sistema de preços, esse mecanismo de troca de informações que faz com que haja esse diálogo entre produtores e consumidores. E esse sistema de troca de informações, ele não é perfeito, né? Eles não são perfeitos. No entanto, mesmo quando há erros no sistema de troca de informações, o que acontece? É um sistema suficientemente flexível para corrigir os seus erros. Ou seja, o que acontece quando, de repente, há uma crise, e aí, com essa crise, a curva de oferta vai lá para cima. Com essa demanda, significa o quê? Um monte de gente queria consumir, mas com a oferta indo lá para cima, o que acontece com o preço? O preço vai lá para cima. E aí, mesmo tendo um monte de gente querendo consumir, o que acontece? A produção cai para cá, e aí a quantidade produzida vem para cá. Poxa, um monte de gente queria consumir esse produto, mas houve uma crise, essa crise levou a o preço subir lá para cima. A consequência do preço lá em cima é o quê? A produção vai cair para cá, e aí os consumidores vão ter que se deparar com essa quantidade muito pequena, né? Em uma economia planificada, o preço não sobe para cá. Em compensação, a quantidade de pessoas que quer consumir sempre vai ser maior do que a quantidade produzida, enquanto o preço for menor do que o preço de equilíbrio de uma economia de mercado. Então, o que acontece? Pode haver fenômenos como esse, né? A oferta retrair de forma extrema, a demanda pode até subir quando essa oferta retrai, e aí o que acontece? O sistema de informações de uma economia de mercado, que é o sistema de preços, ele vai refletir isso, né? Vai refletir isso. E ao refletir isso, o que é que esse sistema de preço está fazendo? O tempo todo está se modificando nosso preço aqui. O preço o tempo todo mudando, quantidade o tempo todo mudando. E, portanto, o sistema de preço vai refletir exatamente isso. Ou seja, em uma economia de mercado não existe uma fórmula mágica que descubra como os preços serão eternamente. Não. O sistema de preços pode falhar, só que, ao falhar, o que acontece? Os preços podem ser estabelecidos a um nível ou muito alto ou muito baixo, só que a própria dinâmica
que é uma dinâmica baseada em quê? Trocas voluntárias e sistema de tomada de decisão completamente descentralizado, essa própria demanda dinâmica vai fazer o quê? Vai fazer com que os preços fiquem o tempo todo variando, variando, variando. Chega-se sempre a uma igualdade entre oferta e demanda, portanto, a quantidade ótima, ela vai ser sempre produzida. Isso significa o quê? Significa que nós temos em uma economia de mercado esse mecanismo. E qualquer tentativa, como a tentativa do Oscar Lange, de criar um sistema de informações em uma economia planificada, foram tentativas que fracassaram. Né? Então, essa é a grande crítica que tanto Hayek quanto von Mises fazem sobre a possibilidade de uma economia planificada tentar gerar bem-estar. O Lange acreditava que isso seria possível, mas o Mises e o Hayek discordam. E em seus trabalhos eles demonstraram que a economia de mercado, por ser uma economia onde todas as trocas são voluntárias, por ser uma economia onde é utilizado um sistema de informação extremamente centralizado, que é o sistema de preços, não é possível. Não é possível haver um cálculo econômico nessas sociedades, que são as sociedades planificadas. Certo? Bem, é isso. A gente fica por aqui, a aula de hoje. Aproveitem esse vídeo, essa aula, e a gente se encontra na próxima aula, na nossa aula síncrona. Ok? Então, tenham todos uma ótima semana. Tudo de bom para todos vocês e tenham uma boa semana. Tudo de bom. Tchau.